Gênesis 1, 26 a 28 e 31. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Verso 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Nós queremos, diante da Tua bendita palavra, pedir que o Senhor abra os olhos do nosso coração. Suplicar que o Santo Espírito da promessa, que a inspirou e que a aplica à nossa vida, nos dê entendimento para compreendermos a Tua palavra salvificamente, para compreendermos espiritualmente, de modo que isto mude, que isto corrija, transforme a nossa mentalidade para ser conforme a Tua palavra. E, consequentemente, transforme também o nosso comportamento, o nosso andar. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. O salmo que lemos pergunta: que é o homem que dele te lembres? E para logo em seguida exaltar a obra criadora de Deus, cuja coroa é de fato o homem. O homem é coroa da criação. O relato da criação não é um relato científico, embora isto não queira dizer que não seja um relato de algo que de fato ocorreu, como de fato ocorreu. Mas a perspectiva do relato da criação é uma perspectiva espiritual e religiosa na sua abordagem. Porque o objetivo da narrativa da criação, em primeiro lugar, é mostrar a relação de Deus com a sua criação em geral e o seu caráter revelado nessa obra criadora. Ao criar o mundo, Deus se revela. Ao criar o mundo, Deus se comunica. Deus faz com que a sua glória seja exposta de maneira visível, embora, digamos, indireta. Então, o relato da criação quer mostrar a relação de Deus com o mundo criado e quer mostrar o caráter revelado de Deus nessa obra criadora. É por isso que, falando da criação, o apóstolo Paulo diz que os homens são indesculpáveis porque os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade, sua própria divindade, claramente podem ser reconhecidos e percebidos, intuídos pelas coisas que foram criadas. Então, este é o alvo da criação. O segundo propósito da criação é preparar o palco para a história humana, de modo a pôr o homem em contato com todas as demais criaturas, mostrando a relação do homem com elas e com o seu Criador. Então, no texto que nós vemos aqui o começo da humanidade. Nós vemos a instituição, o começo do casamento, da família e a ordenação de Deus para a função do homem na criação. Então, este é o alvo, mostrar a relação de Deus com sua criação, de modo a revelar o caráter e a glória de Deus, e preparar o palco para a história humana, e pôr o homem em contato com as demais criaturas, mostrando sua relação com elas e com o seu Criador, a fim de, no homem principalmente, olha o que eu estou dizendo, mais do que em todas as outras criaturas, a fim de que no homem a glória de Deus se revele de maneira perfeita e clara. É no homem. Gravem o que eu estou falando no início. É no homem que a glória de Deus se revela da maneira mais sublime do que em relação a todas as outras criaturas. Então nós devemos perguntar, e por isso nós perguntamos o que o Salmo diz, né? Que é o homem,
como nos é apresentado o homem na criação, qual o seu propósito na terra. Como disse o salmista, o que é o homem? Então, eu quero falar um pouquinho da humanidade, da sua relação com a criação e com o Criador. E eu vou ser bem rápido aqui, porque é o nosso culto matutino, falando um pouco do homem e a criação. Como é que o homem se revela sobre a criação? Na forma e no propósito para o qual foi criado, o homem tem com a criação uma relação de supremacia. Vou repetir, na forma e pelo propósito pelo qual foi criado, aqui na criação do homem se revela que ele tem com elas, com todas as demais criaturas, uma relação de supremacia. Supremacia de poder e supremacia de valor. Isto é muito importante para nós compreendermos o que é o homem. Supremacia de poder e de valor. Só para a gente ver, quando nós olhamos as duas narrativas aqui, há duas narrativas da criação. Capítulo 1 é uma narrativa, capítulo 2 é outra narrativa. Tá? Moisés, no primeiro momento, mostra a narrativa em escala progressiva, né? De maneira genérica. Observe que ele coloca já macho e fêmea aqui. Ele está resumindo a criação. E no capítulo 2, ele detalha como é que essa criatura que revela de um modo mais especial que as outras, a glória de Deus, o caráter de Deus, que é o homem, como é que ela é criada. No capítulo 2, certo? Então, no capítulo 1, essa supremacia de poder e de valor, ela inclusive é demonstrada na própria estrutura dessas narrativas. Se você observar o capítulo 1, é uma narrativa da criação em escala progressiva, a partir da luz primordial, não é? Passando pelos organismos mais simples, certo? Os elementos inanimados, os elementos inorgânicos, né? Os compostos químicos, criou os céus e a terra, faz separação entre águas e águas, aparece a porção seca. Depois você tem os vegetais, depois os animais mais simples, depois os mamíferos e por fim o homem. Então o homem é colocado nesse primeiro capítulo no clímax da criação. Observe, nesse progresso ele é colocado no clímax e aqui já está se apontando a posição de supremacia do homem. E no capítulo 2 ele é colocado no centro. O Senhor cria o homem, o Senhor planta o jardim e coloca o homem naquele jardim, no meio daquele jardim, no centro. Então, no primeiro capítulo ele está no clímax, no segundo capítulo ele está no centro, mostrando a sua posição de supremacia, de poder e de valor. Para mostrar essa supremacia ainda, só o homem entre as criaturas recebe a imagem e semelhança de Deus. Versículo 26. Todas as outras criaturas são criadas conforme sua espécie, e essa frase é repetida como um refrão. Ela é um refrão mesmo, né? dessa narrativa da criação. Tudo foi criado conforme a sua espécie, conforme a sua espécie, conforme a sua espécie, mas o homem não é criado conforme a sua espécie. O homem não tem realidade em si mesmo. A realidade do homem, de quem o homem é, está naquele que o criou. Então, mais do que todas as outras criaturas. Na verdade, toda a criação encontra o seu significado a partir daquilo que Deus é. Mas o homem, de um modo especial, só ele é criado à imagem. O Senhor, como num conselho divino, façamos o homem à nossa imagem. Ele diz, apareça isto, apareça aquilo, surjam essas coisas. Faça-se isto, mas no caso do homem, a narrativa começa a desacelerar e há um plano especial, não porque Deus precise de mais poder, mas porque Ele está fazendo alguém, ou está fazendo uma criatura que é mais especial. Então ele diz, num conselho divino, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Só ele recebe o sopro de Deus nas suas narinas e se torna alma vivente, capítulo 2, verso 7. O seu fôlego de vida tem algo a mais do Criador do que os demais seres. O ato de soprar revela tanto intimidade física, o ato de face a face, né? E o momento e o modo como ele é criado revelam também um momento especial, né? Ele
Ele diz, façamos a um conselho divino. O capítulo 2 diz que Deus formou, no verso 7, o homem. A ideia da palavra é de esculpir a atividade do oleiro. Ele sopra nas suas narinas o fôlego de vida. E também só ele recebe a ordenação divina de sujeitar, de administrar, de cultivar e de guardar a terra na qualidade de corregente de Deus. E em sua posição o homem reflete, ainda que finitamente, a soberania do Criador. Por isso o homem é a mais bela das criaturas. O homem é a mais bela das criaturas de Deus. Ele revela como nenhum outro. Ele, na verdade, vai ser aquele que, dentre as criaturas, vai revelar a Deus de uma maneira especial. Essa expressão imagem, semelhança, ela aponta para o costume dos reis, né? Alguns dos soberanos da antiguidade, eles tinham o costume de espalhar imagens deles mesmos para estabelecer o conhecimento do seu domínio sobre a terra. Então, o imperador não podia viajar, estar em todo lugar ao mesmo tempo, então era comum que os reis colocassem imagens suas e espalhassem pelos 4 cantos do império para que aquela soberania fosse estabelecida, né? Inclusive era adorado, né? Alguns reis eram adorados como divindades para marcar o seu território. Então, o que Deus faz? Ele faz alguém, uma criatura à sua imagem e semelhança, mas é uma imagem viva, não é uma estátua, é uma imagem viva, que recebe dele o fôlego, e ele ordena que eles se espalhem para exatamente refletir em toda a criação a sua imagem. Então, você tem então essa posição de supremacia do homem frente à criação. Mas, em segundo lugar, o homem, por outro lado, partilha com a criação também uma relação de identidade. Então, primeiro tem uma relação de supremacia, tanto de poder como de valor, a forma como ele é criado, o momento que ele é criado, o lugar onde ele é colocado e a tarefa que ele tem de dominar. Essa palavra era o uso também usada para os reis, o exercício da soberania dos reis. Ele é chamado para dominar, mas ele também partilha com a criação uma relação de identidade. E isto inclui uma certa finitude. Não é? Ele não é exatamente Deus. Ele está longe de, na verdade, ser Deus, né? Ele é uma imagem limitada, embora naquele momento em que ele foi criado, perfeita de Deus. Ele tem o mesmo status de criatura finita e dependente das demais criaturas. Na sua condição de criatura, o homem é tão distinto do seu Criador e dependente dele quanto uma pedra. Preste atenção. Esse o que a gente chamaria de uma antinomia ou um paradoxo do homem. Ele é o ser mais especial de Deus em relação às criaturas. Ele tem uma relação de supremacia, mas ele partilha delas. Essa dependência, e ele é tão dependente do Senhor quanto uma pedra. Não nos enganemos. Quando nós comparamos qualquer coisa com Deus, então você tem uma distância infinita. E é isso que nós precisamos entender. Ele é superior a um cão, num certo sentido, mas no outro sentido, ele partilha da finitude de um cão e da dependência que um cão tem de Deus. A inteligência do homem não pode torná-lo mais independente de Deus do que os animais ou mesmo os vegetais. Ele precisa entender isso, né? Então, nós vemos aí, observe que isso fica muito claro, por exemplo, que o homem partilha com a criação a sua materialidade, né? A palavra homem, façamos o homem, né? Verso 26 é a palavra Adão. E vocês sabem que é um nome genérico para a humanidade, como a gente tem falado na igreja. E a palavra Adam vem de outra palavra Adamá, que é terra. Exatamente, façamos o homem, né, da terra. Tem até um tradutor judeu purista, né, que fala, ele chama de terroso, né, o terroso, porque ele veio da terra. Ele
Então, essa palavra deriva da terra, do chão, e nós vemos aí a identidade do homem com as demais criaturas feitas também do pó. O homem também partilha com alguns animais do sexto dia. Ele partilha com os animais a erva do campo, verso 29. Ele partilha com os animais a bênção da multiplicação, no verso 28. Embora acrescida de algo mais, como nós ainda veremos. Então, o que isso nos traz como aplicação e ensinamento? Nós somos barro, nós somos criaturas, e o nosso erro foi tentar ser mais do que isso. O erro dos nossos pais foi tentar ser mais do que isso. E quando ele tentou ser mais, ele acabou se tornando menos do que Deus o criou para ser, né? Então, esse é o homem diante da criação. Mas nós também vemos aqui nessa narrativa o homem diante do seu Criador. Na sua relação com o seu Criador, ele tem ele tem uma relação especial com seu Criador, né? Primeiro, ele é imagem e semelhança. Só do homem se diz isso. De fato, os céus proclamam a glória de Deus. Mas só o homem é chamado de imagem, de reflexo, como no espelho, imagem e semelhança. Em que sentido ele é imagem e semelhança? Como ser moral e racional, ele é capaz de escolher, e ele é capaz de escolher o bem, né? Ele tem liberdade para escolher o bem. Na verdade, ele é criado aqui com livre-arbítrio. Aqui, sim, há livre-arbítrio antes da queda. Ele pode escolher tanto o bem como o mal. Ele é um ser moral e racional, como o seu Deus. Em segundo lugar, como ser pessoal. Ele é capaz de relacionar-se, de comunicar-se, de verbalizar os seus pensamentos. Ele pode se comunicar com o Criador, e de um modo que as outras criaturas não podem. Verso 7, verso 16, verso 17 mostra o Senhor dialogando com o homem, conversando com o homem, né? E em terceiro lugar, ele também é a imagem de Deus no fato de que ele domina sobre os outros homens, ou sobre as outras criaturas, certo? Mas ele é subordinado a Deus, apenas a Deus. Mas ele tem essa soberania, não uma soberania absoluta, mas ele tem essa soberania. Então, o homem, em relação às criaturas, tem com elas uma relação de supremacia, de poder e de valor, mas ao mesmo tempo de identidade, da sua finitude, da sua condição de pó e de terra. Na sua relação com seu Criador, ele é, por um lado, imagem e semelhança, porque ele é um ser moral, irracional, ele faz escolhas morais, ele é um ser pessoal capaz de relacionar-se, comunicar-se, e ele domina sobre outros, mas ele é subordinado a Deus. Agora, o que eu queria ainda acrescentar, meus irmãos, é que esse homem, como ele é criado, neste sentido de imagem e semelhança de Deus, quando Deus os cria, macho e fêmea, no verso 31, a Bíblia diz: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, houve tarde e manhã o sexto dia. Deus declara a criação bela, Deus declara a criação útil, Deus declara a criação boa, Deus declara a criação perfeita. E dá ao homem o papel de administrar essa criação. Mas nós sabemos que como é que esse homem, esse ser chamado homem, Adão, é criado essa criatura tão especial. Ele não é criado em um. Ele é criado como uma realidade, eu chamaria de uma realidade binária. Não é? Ele é criado macho e fêmea. Criou, pois, Deus, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, mas Adão é macho e fêmea. Adão é macho, Adão é fêmea. Entenda o que eu estou dizendo? Adão é o nome para a humanidade. E como é que ele faz isso? O capítulo 2 detalha. Deus cria primeiro o macho. Não é? Ele o faz do pó da terra, sopra
nas suas narinas. E é do macho que Deus retira a fêmea neste primeiro ato criador. A Bíblia diz, capítulo 2, verso 18, Deus havia dito de tudo, que tudo aquilo era bom. Isso é bom, isso é bom, isso é bom, é outro refrão da narrativa. Isso é bom, isso atende ao propósito. Isto é perfeito, isso está completo, isto cumpre sua função nas relações entre as criaturas. Mas o capítulo 2 mostra que Deus criou em dois tempos. No primeiro momento ele cria o macho, então ele olha para o macho e, claro, Deus está apenas comunicando aqui um princípio. Não é que Deus olhou e pensou assim, eu acho que eu não acertei direito. Não é isso. Aqui há uma linguagem que a gente chama antropomórfica, né? Deus é descrito como em linguagem humana. Ele está, na verdade, nos revelando quem é o homem, quem é a mulher e quais os papéis. Então, quando ele olha para o homem, ele diz... É isso que Moisés vai colocar. No capítulo 1, quando Deus olha macho e fêmea e olha toda a criação, ele diz, isso é muito bom. Mas o capítulo 2 mostra como é que ele veio a declarar o homem bom. Foi em dois tempos. Ele cria o homem e ele já comunica. E, na verdade, ele está comunicando para que nós saibamos. Ele olha o macho e diz, não é bom. Ainda não está perfeito, ainda não atende. Ainda não está completo. Não é bom que o homem esteja só. Capítulo 2, 18. Eu vou lhe fazer uma auxiliadora. O homem precisa de um suporte. Essa é a palavra. De uma aliada, de um apoio. Essa palavra auxiliadora é a mesma utilizada várias vezes nos Salmos. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele o meu auxílio e Deus meu. É Ele quem me sustenta, quem me dá suporte. Esse é um aspecto peculiar da imagem de Deus na fêmea. Eu vou fazer a Ele uma apoiadora, um suporte, um auxílio que lhe seja idônea. Que seja sua contraparte. A palavra ali traz a ideia de uma contraparte. O que é a contraparte? É como a tomada, o plug e a tomada, né? Então, ela é o seu oposto exato, que se encaixa com ele. E até fisicamente Deus fez assim, né? Por isso Deus fez o homem sexualmente para fora e fez a mulher sexualmente para dentro, né? Mas dá certinho. Então ele está dizendo, eu quero fazer algo que se encaixe, como num quebra-cabeça. E o que Deus faz, para ficar claro que ele ainda está construindo Adão, ele dá um sono e Deus não só, observe que Deus já comunica isso para o homem, porque no capítulo 2, verso 18, a palavra de Deus diz que Deus diz, não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma auxiliadora, mas no versículo 20, Deus fez todos os animais, trouxe-os ao homem. Olha, essa palavra trazer, ele traz ao homem para que o homem dê nome. Já o primeiro, vamos dizer, biólogo, né, vai catalogar, né, o nome dos animais conforme a característica. E observe que aquilo que Deus declara, o homem percebe, no verso 20, quando ele diz que deu o nome aos animais domésticos, às aves dos céus, a todos os animais selvagens. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Quando diz assim, para o homem não se achava, essa é uma percepção que Adão está tendo. Adão mesmo se percebe incompleto. Né? Adão vê passar o macho e a fêmea de todos os animais, e ele não vê nenhuma fêmea que se encaixe com ele. Então ele pensa, eu estou só, e eu não vou cumprir, eu não me sinto completo. Então Deus dá aquele sono para Adão, faz cair em profundo sono, e retira da própria matéria de Adão, né, uma costela, fecha o lugar com carne, e diz que Deus
construiu, essa é a palavra no original. No verso 22, a palavra transformou-a, é a palavra edificar, a mesma do Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho que edifica. Então ele edifica uma fêmea e ele agora apresenta a noiva. O próprio pai apresenta a noiva para o noivo, né? E aí então quando o homem acorda, ele tem a mais agradável, a mais excelente, a mais bela de todas as surpresas. Você imagine, foram muitos animais, eu imagino o tempo que ele passou para... E aquele sentimento de solidão vai crescendo. Então, há aqui uma explosão, há uma poesia, inclusive, o verso 23 é uma poesia. A primeira poesia de amor é esta. Parece não fazer muito sentido para nós, porque na tradução se perde. Mas a rima, a ritmo aqui, é um versinho de alguém que está pulando de alegria. Essa expressão, esta afinal, ela revela quase que um pulo de alegria, pulando de alegria e fazendo poesia. E dizendo, ela é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela é igual a mim, em termos de valor, de poder, mas ela é chamada varoa, porque ela é a minha contraparte. Ela é a fêmea. E aí, os versos 24 e 25, então, nos mostram aí qual é a moral da história, né? É por isso que a família surgiu. Deixa o homem pai e mãe, se une à mulher e serão os dois uma só carne. Então, deixa o homem pai e mãe, autonomia, independência, né? Se une à sua mulher, aí a união pactual, pacto, e serão os dois uma só carne, a comunhão plena entre os dois. Agora eles se encaixam. Agora sim é quando Deus... Por isso que diz, macho e fêmea os criou. Macho e fêmea são Adão. Por isso no capítulo 5, verso 2, retomando aí a narrativa da criação após a história de Caim, homem e mulher os criou e os abençoou, macho e fêmea, e lhes chamou a ambos pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Então Deus olhou para Eva, parece estranho para nós, porque a gente associa Adão sempre ao masculino, né? E de fato ele foi criado assim. E às vezes Adão vai se referir ao homem, ao macho, né? Ao contrário de Eva. Mas quando Deus olha, não é Deus que dá o nome de Eva para Eva, né? Quem dá o nome para Eva é Adão. É interessante porque Adão dá dois nomes para Eva. É Adão quem dá nome, né? Aqui já se estabelece uma hierarquia que é meramente funcional. Ele dá nome a todas as criaturas e ele dá nome a Eva. Ela vai se chamar varoa. Mas a primeira palavra que ele usa é a palavra Ishá. Ela vai se chamar, por isso que há uma rima aqui, ela vai se chamar Ishá, porque do Ish foi tomada. A palavra varão aqui é a palavra Ish. Não tem nada a ver com o nosso Ish, tá? É a palavra hebraica. Ish e Ishá. É assim. Só que depois da queda, nós sabemos, né? Depois da queda, o que acontece é que Deus amaldiçoa a terra, o homem caiu, e quando o homem cai, quando o homem obedece a Satanás, longe de ser como Deus, ele se torna inferior, mais inferior ainda, porque o pecado o separa de Deus, né? E é o que acontece, e Deus diz, olha, agora você vai trabalhar, você vai ter dores, para obter o fruto da terra, a mulher vai ter dores para ter filhos, mas ela terá filhos. Mas, embora Adão tenha ouvido tudo aquilo, o que mais ficou marcado na mente de Adão foi a promessa. A promessa de que mesmo aquele pecado, mesmo aquela queda, mesmo aquele mal entrando no mundo, ele não impediria Deus de fazer do homem a imagem perfeita de quem Deus é. E de revelar no homem a sua glória. Ele continua com este propósito. E como ele vai fazer isso? Ele diz, agora vai haver duas humanidades no mundo. Gênesis 3,15, após a queda. Ele diz, eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente da mulher. Este, um varão, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Em outras palavras, Deus está dizendo,
O homem restabelecerá o domínio. E como o homem restabeleceu o domínio? Deus se fez homem. Por isso, o Salmo 8, que fala que o Senhor deu domínio, ele é explicado pelo autor aos Hebreus, e eu já estou concluindo no capítulo 2 de Hebreus. Nós vemos por que Jesus precisou se fazer homem, e nós não vamos expor, obviamente, o texto, mas Jesus veio ao mundo para fazer aquilo que Adão falhou. Ele vem restabelecer o domínio do homem sobre a criação. E fazer do homem a imagem perfeita de Deus. Capítulo 2 de Hebreus, versículo 5 em diante. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Mas o autor, a Escritura, interpretando e explicando a própria Escritura. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. O que ele está dizendo é, se Deus sujeitou todas as coisas, então não tem nada fora do domínio, não teria nada fora do domínio do homem. Só que quando nós olhamos para o mundo hoje, é o que ele está dizendo aí no final do verso 8. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Não vemos este domínio. O homem não pode resolver o problema da morte. O homem não tem completo domínio sobre a natureza. Existe um domínio, mas há momentos em que a natureza faz coisas, a criação faz coisas que o homem ele acaba se tornando vítima, né, das intempéries. Não vemos todas as coisas a ele sujeitas. O homem não tem poder em si mesmo contra Satanás agora. Porque nada indica na Bíblia que o homem, quando foi criado, não tinha poder, ele era para guardar, ele tinha poder para expulsar Satanás, escolheu não fazê-lo, preferiu ceder à tentação de ser igual a Deus. Mas, por causa dessa queda, as coisas não estão sujeitas. O que Deus fez, então vem o verso 9. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus... Está falando da encarnação. Por causa do sofrimento da morte, porque a morte era consequência do pecado, então o homem estava preso a essa sentença. Então Jesus veio e então morreu no lugar do pecador. E por causa do sofrimento da morte, Jesus foi coroado de glória e honra para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. E aí, no versículo 14, ele diz, visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, da natureza humana, que ele quer dizer, destes também ele, Jesus, igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Porque ele não socorre a anjos, ele socorre a descendência de Abraão. Por isso ele precisava ser homem. E aí, voltando para o capítulo 1 de Hebreus, ele diz que esse Jesus, que é o resplendor da glória, e a expressão exata do ser de Deus. Depois de ter morrido, pela sua morte ele realizou a purificação dos pecados. E tendo morrido, ele ressuscitou. Ele assentou-se à direita da majestade nas alturas e recebeu um nome superior a todo nome. Como homem, precisamos entender isso. Como Deus, ele não pode... Ele não pode ficar acima, subir para mais nenhum degrau. Ele é a perfeição infinita. Mas como homem, ele desceu, ele se encarnou, ele cresceu, ele foi aperfeiçoado, ele aprendeu, ele morreu, ele conquistou. E é como homem que ele está assentado à destra de Deus. Ainda que verdadeiramente Deus. Mas ele está falando da exaltação da humanidade. O que eu falei? Deus criou o homem para ser a expressão perfeita daquilo que Deus é.
E Deus se revelou da maneira mais perfeita no homem Jesus. De modo que Jesus é chamado de segundo Adão. Mas para que Jesus seja visível para o mundo, ele precisa de uma expressão visível, pois agora mesmo em corpo, ele está no céu. E a quem ele designou? A Bíblia diz, lá em Efésios capítulo 1, que após a sua exaltação, no capítulo 1, diz a palavra de Deus do verso 20 em diante, ele fala da exaltação de Cristo. Deus exerceu o seu poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, ele deu Jesus. Observe, ele deu Jesus à igreja. Aqui está a doutrina da união com Cristo. Nós somos de Cristo e Cristo é nosso. Mas mais do que isso, ele diz que a igreja é o seu corpo. Lembre-se, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. A Bíblia diz, Jesus diz, esta é o meu corpo. Mais do que isso, a plenitude daquele que a tudo enche em tudo. Quem é a plenitude? A igreja. É a plenitude de Cristo. No sentido de que é a igreja que revela Cristo no mundo. A igreja é a expressão visível de Cristo. É por isso que a igreja é a noiva. Percebe? A igreja é a noiva, nós somos a noiva. É como se Cristo dissesse, eu sou completo em você. Aquilo que eu sou, aquilo que a humanidade é, se completa em você. Entende? Eu estou falando Cristo homem, irmãos. Como Deus, ele não precisa ser completado em nada. Mas a humanidade redimida será como Cristo. Nosso corpo será igual ao corpo da sua glória. Então, maridos e mulheres, Deus criou macho e fêmea para isto. Deus criou macho e fêmea para serem a representação mais sublime na terra da relação entre Cristo, seu Filho bendito, e a igreja. É por isso que em Efésios 5, quando o apóstolo Paulo fala aos maridos, ele diz no verso 25, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo, que ama a esposa a si mesmo se ama. E aí ele fala de Cristo e a igreja o tempo todo, e no verso 31 ele diz, eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, repete a criação. E se unirá a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério. Mas eu me refiro a Cristo e a igreja. O projeto macho e fêmea, o projeto binário, o projeto heterossexual, é o projeto da suprema manifestação da imagem de Deus no mundo. Por isso, todo e qualquer projeto que tente subverter este é terreno, animal e demoníaco. Porque esse projeto culmina em Cristo e na sua igreja. Em Cristo, o homem restabelece o domínio. O homem é restabelecido como imagem perfeita de Deus. Porque Cristo, Jesus homem, é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. Que isto fique claro, meus amados irmãos, na nossa mente. Este é o princípio básico pelo qual nós devemos
nos colocar contra, até, se possível, a morte. Se precisarmos morrer contra qualquer ideologia que vá de encontro a esse projeto de Deus, que é o que reflete Cristo e sua igreja. Qualquer outro é uma aberração. Aqui já estou falando do puro ponto de vista teológico. Não é só desse ponto de vista, mas desse ponto de vista. Que o Senhor Deus nos dê a graça de entendermos e colocarmos isso na mente. E ensinarmos isso para os nossos filhos. Que as crianças saibam disso. O projeto de Deus é o macho e a fêmea. É deles e só deles que Deus vai espalhar a sua imagem. Pois Deus continua espalhando sua imagem e semelhança no mundo. Crescer e multiplicar-vos ainda é válido. Que Deus nos dê a graça, não só de compreendermos, mas de vivermos à luz e, se preciso, morrermos por essa visão que é bíblica. Oremos. Senhor Deus, que a tua graça nos assista, Senhor, e nos dê alegria em vermos como tanto o homem como a mulher refletem perfeitamente, e não sozinhos, mas apenas juntos, porém diferentes e complementares, o projeto do Senhor. E mais do que isso, apontam para a glória da relação pactual entre Cristo e a igreja, pela qual nós estamos unidos ao Senhor, de modo que podemos dizer que somos de Cristo e Cristo é nosso, de modo que nós seremos o teu tabernáculo naquele dia, quando novos céus e nova terra forem criados. Ajuda-nos a viver à luz dessa verdade e ensinar isso aos nossos filhos. Em nome de Jesus oramos. Amém.